Olá, prazer estar com vocês de volta aqui no PapMan. Dessa vez nós vamos apresentar um tema especialmente amado pelo nosso querido Elon, que é proporcionalidade. Então vamos à nossa primeira tela. Antes de falar sobre a proporcionalidade e aplicações propriamente ditas, eu queria lembrar para aqueles alunos que são novos aqui no PapMan, como é que eles navegam na plataforma do IMPA. Ou seja, como é que eles acham os vídeos das aulas anteriores do IMPA e como é que eles acham os textos associados a cada uma das aulas que vão ser e que estão sendo ministradas aqui nessa instância do PapMan. Então vamos lá. Quando você digita no YouTube, como está aqui, PapMan 2024, janeiro, por exemplo. Eu escolhi janeiro porque nós não temos tudo ainda nessa instância de julho. Quando você fizer isso, uma das coisas que seguramente vão aparecer é o nosso coordenador Eduardo Wagner na palestra inicial de abertura da coisa. O que acontece de legal nesta tela? É que tem sempre ver a playlist do PapMan daquele mês, ano que você listou. Quando você clica na playlist, o que acontece é que aparece no lado direito a lista de todos os palestrantes e aí você pode escolher a palestra daquela particular instância do PapMan. Mas há uma outra maneira de você ter acesso às informações sobre o PapMan, que é através da própria plataforma do IMPA. Se você digitar lá PapMan ano tal, o que vai aparecer é o ano, a tela do ano daquela instância, com algumas informações preliminares e com um detalhe. Ao lado do nome de cada professor daquela particular instância do PapMan, tem um documento que é o nome da aula. Esse documento com o nome da aula remete para o texto básico que cada professor gerou sobre sua aula. No meu caso particular, lá em julho, agora vamos trazer para julho, né? Se você fizer isso aqui no PapMan atual, vai aparecer um documento em que a gente traz mais ou menos o que nós vamos discutir aqui, um texto de referência sobre proporções e proporcionalidade, mas também um preâmbulo, informações gerais. Por quê? Todas as minhas palestras dadas no IMPA, a documentação está no Google Drive. E eu tenho um link exatamente para esse Google Drive. Vocês clicando nesse link, vocês chegam no Google Drive com o material de todas as aulas que eu já ministrei aqui no PapMan. Ou seja, a primeira, vocês podem olhar aqui, janeiro de 2019 e a presente, julho de 2024. Muito bem, vamos em frente. Uma coisa importante e que poucos dos que são novos sabem é que o PapMan já disponibiliza os vídeos das suas aulas desde 2001. Então, eu criei uma planilha com todas as aulas do PapMan de maneira a facilitar a vocês terem acesso a determinado assunto que vocês querem eventualmente ver numa das aulas do PapMan. Como é que funciona essa história? Nessa planilha, vocês podem observar, tem o ano, naturalmente, o mês, o número da aula na instância do PapMan, o título oficial da aula, o professor e tema e subtema, que são escolhas minhas com um quê de arbitrariedade. E é evidente que, claro que sobraram aulas que eu não sabia em que raio de tema, subtema colocar. Mas, de qualquer maneira, isso ajuda muito vocês a, se quiserem descobrir quais são as aulas do PapMan sobre, por exemplo, proporcionalidade, quais são as aulas do PapMan sobre trinômio do segundo grau, ou sobre função quadrática. Então, vocês conseguem rapidamente descobrir todas as aulas através dessa planilha. Muito bem, essa planilha está disponibilizada lá no Google Drive desta instância do PapMan. Vamos em frente. Proporcionalidade e aplicações. Quais são as aulas que já ocorreram no PapMan sobre esse tema? Curiosamente, a primeira aula disponibilizada no PapMan com vídeo é exatamente sobre proporcionalidade, dada pelo nosso Elon. Ou seja, vamos olhar aqui, 2001, janeiro. Aí o Elon deu várias aulas,
depois o Eduardo Wagner deu uma aula sobre o tema, depois se segue o Elon, depois o Paulo César em 2013, e aí a turma do barulho, né, vários professores, outra vez em 2017, o Paulo César e o Luciano. Então, olha que interessante. Quando o Eduardo Wagner pediu que eu desse uma aula sobre esse tema, foi uma coisa complicada, porque olha a responsabilidade de trabalhar um tema que eu sei que o Elon amava, vários professores deram aula sobre esse tema, quer dizer, como eu iria tratar esse tema de uma maneira onde eu pudesse agregar alguma coisa de novo à abordagem que era dada, que é baseada no livro Temas e Problemas, né? Todas as aulas do Papimem são baseadas nos 4 livros para o professor, mais esse Temas e Problemas. E o capítulo 1 desse livro, Temas e Problemas, é exatamente sobre proporcionalidade. Então, não foi uma coisa trivial eu encontrar um caminho que pudesse mediar, como o próprio Elon comenta, é um assunto do ensino fundamental, mas que ele acha importante os professores, mesmo que deem aula no ensino médio, tenham uma percepção de como se dá essa transição. Quer dizer, como explicar o conceito de proporcionalidade à luz de uma abordagem funcional, ou seja, como uma função linear. Então, isso exigiu vários neurônios meus, queimei uma boa meia dúzia, e vamos ver se a abordagem que eu escolhi, de fato, vai agregar alguma coisa interessante para vocês. Vocês é que saberão dizer isso ao final da palestra. Agora, eu queria chamar a atenção de uma coisa importante. Em 2017, tem 2 palestras sobre proporcionalidade. O nosso querido Elon faleceu há 2 meses do Papimem de 2017. Então, essa primeira aula do Paulo César foi uma homenagem ao Elon. Ou seja, foi projetado um vídeo de uma aula do Elon e o Paulo César fez uma espécie de curadoria. Quer dizer, de vez em quando ele fazia uns comentários, interrompia o vídeo, complementava com alguma observação relevante sobre o tema. E esse foi, digamos assim, o 2017, julho, com Paulo. O Luciano fez uma homenagem belíssima ao Elon, porque o Luciano conheceu o Elon quando era garoto, né? Ele veio ao INPA, mas não vou antecipar. Vocês olhem lá o começo dessa aula do Luciano, que é uma coisa muito interessante. E ele resolveu exercícios de proporcionalidade na aula dele. Agora, as pessoas me perguntam o seguinte: poxa, mas eu vou assistir 14 aulas? Não, você não vai assistir 14 aulas. Mas então, qual seria a essência dessas aulas? Não é uma coisa muito fácil você escolher um bando de aulas com um bando de professores competentes, o que você escolheria como a síntese. Mas eu me arrisquei. Então, as 2 aulas que eu daria como sugestão seriam a aula de 2009 do Elon e a aula de 2013 do Paulo. Então, se vocês assistirem essas 2 aulas, vocês vão ter, digamos assim, 75% pelo menos de tudo que foi abordado nas aulas na sua totalidade. Há uma exceção, que o Luciano volta e meia escolhe uns exercícios e não necessariamente aborda com a quantidade de tempo dedicado à parte teórica do assunto. Mas, tirante isso, eu diria a vocês, se assistirem a aula de 2009 e 2013, vocês vão ter uma senhora percepção da abordagem que é tratada no livro Temas e Problemas sobre esse assunto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas aulas e vou agregá-las de uma outra maneira. E como o nosso tema é proporcionalidade, eu já vou começar a fazer umas gracinhas naturalmente. Então, olha só, agreguei por nome de professor. Então, nós temos aí o Elon, 2001 até 2016, o Paulo César, 2013 e 2017. Aqui eu botei em amarelinho para chamar a atenção que a aula de 2017 é como se fosse metade do Elon, metade do Paulo, ok? E o Luciano, o Eduardo e o Ledo. Então, eu vou falar uma frase agora para a gente refletir sobre ela. Uma frasezinha bem cretina. Elon está para Paulo, assim como 8,5 está para 1,5. Faz sentido isso para vocês? Ou então eu posso falar uma frase um pouquinho diferente.
Elon está para 8,5, assim como Paulo está para 1,5. A pergunta esse troço lembra aquela tal da regra de 3, né? Mas será que isso é uma regra de 3? O que nos lembra a regra de 3 e o que não nos lembra a regra de 3? O que nos lembra a regra de 3 é que nós estamos falando de uma relação envolvendo 4 objetos. E por ser uma relação envolvendo 4 objetos, a gente chama de uma relação quaternária. Então, nesse aspecto, essa frase maluca, ou essas duas frases malucas, lembram de fato uma coisa com jeitão de regra de 3. Agora, onde que isso não lembra regra de 3? Caramba, regra de 3 é uma relação envolvendo 4 grandezas que podem ser representadas por números. E aí o tal do Elon da frase e o tal do Paulo da frase tem nada a ver com número. Então, é uma relação quaternária que usa a mesma ginga da regra de 3. Mas isso não é uma frase que enuncia uma regra de 3. Agora, a relação quaternária, ela é vital para a gente compreender, inclusive, a dificuldade que o aluno tem no fundamental para dar esse passo na compreensão da regra de 3. Nós lá na frente vamos abordar isso extremamente detalhado. Mas vamos em frente. Vou fazer uma pergunta que eu acho importante. Quando a gente tem ação como professor, é extremamente interessante que a gente consiga colocar para o nosso aluno ideias ou questões que não estão focadas exclusivamente em algoritmos, em coisas objetivas, determinísticas. Quer dizer, a gente tem a obrigação de criar o interesse no aluno. Então, a gente tem que fazer umas viagens. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: tentem fazer a abstração de que vocês são professores de matemática. Eu sei que isso é difícil pra cacete, mas esqueçam um pouco a matemática. Pensam na cultura de uma maneira geral, aquelas coisas que vocês curtem fora da matemática. Aí a pergunta é essa: qual a sua primeira ideia ou imagem quando alguém lhe fala a palavra proporção ou proporcionalidade? Pensaram? Guarda isso. Mais à frente eu vou chamar a atenção dessa reflexão que eu sugeri que vocês fizessem. Eu pensei em um bando de imagens, que mais adiante a gente vai falar. Mas olha só. Como eu sou um cara que curto abordagens um pouco mais holísticas, né, eu resolvi fazer uma experiência maluca, né? Eu comentei no início da palestra que era um desafio para mim conseguir agregar uma coisa nova a esse assunto que foi tão badalado através dessas aulas todas. Então, eu resolvi correr um risco. Eu adoro correr riscos enquanto professor, porque é só assim que a gente sabe se isso funciona ou não funciona. Se você fica sempre na mesmice, porque você acha que funciona, e outro jeito, não sei, você escolheu a profissão errada. Eu acho que a gente tem que correr riscos. Então, eu aqui resolvi correr um risco. Bebendo na fonte. Então, nós vamos fazer uma viagem lá no mundo greco-romano, lá na Grécia Antiga, e ver o que o raio da proporção tem que a ver com isso. Ou seja, o que a gente tem lá do passado que nos remete para a questão da proporcionalidade. Vamos lá. Então, eu criei aqui um eixo antes de Cristo. Eu começo nos 600 anos antes de Cristo e vou até o zero, digamos assim, tá? Até 100 anos antes de Cristo e até o Cristo. Muito bem. É claro que antes dos 600 tem coisa pra caramba no mundo grego, né? Ilíada e Odisseia do Cícero é tipo 800 anos antes de Cristo e por aí vai. Mas eu comecei nos 600 porque o 600 é o Tales, né? Que nasceu em 624 e morreu em 546. Esse Tales, quem estiver pensando, será que é aquele? Sim, é aquele. É o Tales de Mileto, exatamente o Tales da Teorema de Tales, que a gente estuda, né, na geometria. Não vou dizer o quê, vocês fiquem pensando o que esse cara fez. Pitágoras. Pô, não pode deixar de falar no Pitágoras, né?
É claro que além do teorema de Pitágoras, que cá para nós, ele que me perdoe não é dele, né? Já se sabia disso há centenas de anos antes dele, ele também trabalhou numa proporção que todo mundo curte e gosta. Ele trabalhou com a proporção áurea também. Muito bem. Sócrates. Pô, você falar em cultura grega e não falar em Sócrates está de brincadeira, né? Sócrates foi o rei, o grande filósofo. E o que ele tem que a ver com proporção? Mesmo que ele não tivesse nada que a ver com proporção, só o fato de que a partir dele vieram outros pensadores gregos porretas justifica a posição dele nesse nosso eixo do tempo. Agora, o Sócrates tem uma coisa que não diz respeito diretamente à matemática, mas diz respeito ao fato de nós sermos educadores. Alguém lembra o que é o método socrático? Olha só, eu costumo brincar dizendo, vocês lembram da Praça de Ágora? Praça de Ágora, eu costumo brincar dizendo que era onde o Sócrates malhava, né? Então ele fazia lá a malhação dele com o pupilo dele, e como é que ele se relacionava com os estudantes, né, com os pupilos, no sentido do ensino-aprendizagem. Quer dizer, escolhia-se um tema, ou o discípulo vinha com um tema, o Sócrates perguntava o que o cara pensava sobre o assunto, o cara discorria, argumentava, etc. e tal. E o Sócrates usava uma técnica que a literatura chama de ironia e maiêutica. Quer dizer, ironia é sacanagem mesmo com o Sócrates, mas no fundo, o que ele fazia era isso. Ele mostrava para o discípulo dele, vou exagerar um pouquinho só, que tratava-se de uma besta, porque o argumento que o discípulo usava estava completamente furado. Então, o que ele fazia? Ele, olha, você já pensou nessa possibilidade assim? Aí está o lado da ironia. Aí o cara, poxa, é mesmo, eu sou um idiota. E ele punha outras ideias para o camarada poder pensar. Aí vem o lado da maiêutica. A origem da palavra maiêutica, eu não sabia a origem dessa palavra. É parteira. E exatamente o nome parteira tem tudo a ver com a vida do Sócrates, porque a mãe do Sócrates era parteira. Então, esse sentido figurado, parteira maiêutica, está na filosofia de ensino do Sócrates, ou seja, eu vou questionar o conhecimento que o cara me traz, porque ele não é verdadeiro, ele não é lógico, ele não é completo, e nós vamos parir uma verdade. Então, esse é o sentido do método socrático. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho. Quer dizer que eu oferecer um problema para discussão, isso tem 2.500 anos. Ah, mas a gente dá um nome diferente hoje, nós somos moderninhos, né? Ah, que interessante, aula invertida, quer dizer, o cara traz um tema, olha que interessante. Então nós somos tão moderninhos que nós damos nomes moderninhos a coisas que existem há 2.500 anos, só porque a gente parou de ler o que escreveram há 2.500 anos, né? Então, as metodologias ativas. O Freud, passou uma outra coisa na minha cabeça. O Sócrates, ele já praticava a metodologia ativa, né? Então, por isso que eu coloquei nessa lista. Não podia jamais deixar de colocá-lo para comentar essa forma dele trabalhar o conhecimento e a descoberta. Platão. Bom, Platão, na minha humilde opinião, talvez um dos maiores gênios de todos, porque é difícil você encontrar uma coisa com a qual Platão não tenha se dedicado. O cara praticamente apitou em todas as áreas do conhecimento. E o Platão era discípulo do Sócrates. Na verdade, tudo que a gente sabe sobre o Sócrates, ou praticamente tudo que a gente sabe sobre o Sócrates, tirando os poetas que o mencionavam e algumas cartas, etc. e tal, foi por causa dos escritos do Platão. Porque nós não temos nada concretamente escrito pelo Sócrates. Agora, e Platão? O que eu elegeria de interessante no Platão, né? Aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Nós estamos numa aula de proporcionalidade. Existe uma coisa que eu não vou entrar em detalhe, porque eu vou deixar vocês matarem a curiosidade.
o que é o número nupcial e o que as proporções têm que ver com o número nupcial. Observa que o Pitágoras já tinha acontecido e todo mundo deitava e rolava com os triângulos pitagóricos, porque ainda nessa época os números naturais eram verdadeiras divindades, né? Quando você pensa no número 1, no número 2, até o número 5, todas associadas a coisas divinas da época. E o número nupcial, eu não vou falar o que é, tem um artigo de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que se chama John Fossa. Eu curto muito ele. Ele é um cara fissurado na cultura grega e é um professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem inúmeros artigos sobre a parte geométrica e sobre como traduzir para os dias de hoje o que se falava naquela época na vida e na cultura grega. Então, ele tem um artigo escrito sobre o número nupcial e as proporções, dentro de um livrinho que ele tem, abordando um pouco dessa cosmovisão dos gregos a respeito da numerologia. O próximo, Eudoxo. Esse cara é muito pouco conhecido, infelizmente, porque, claro, já nós vamos chegar ao famoso Euclides, os elementos de Euclides, o pai da geometria, e tudo relacionado, relevante, de proporções no livro do Euclides, não é do Euclides, é do Eudoxo. Na verdade, o Euclides tem uma série de contribuições, mas ele tem dezenas de contribuições de outros pensadores gregos, onde ele então criou, o que ele queria era criar o livro do conhecimento matemático, né? Que é a parte numerológica e a parte geométrica. Então ele pegou as contribuições de dezenas de caras. Um deles é o Eudoxo, e em especial duas coisas que todo mundo que já passou pela geometria no espaço já sabe. A primeira coisa é teoria das proporções propriamente dita. Qual de vocês já estudou análise nos reais? Quem estudou análise nos reais já ouviu falar dos cortes de Dedekind, talvez, que é uma maneira de você construir os números reais. Pois bem, eu juro pelo Papai do Céu que o Dedekind, ele deve ter sonhado com Eudoxo, porque a definição de proporção do Eudoxo é exatamente, mas é exatamente as ideias que o Dedekind traz para fazer a construção dos números reais. E o método da exaustão, alguém lembra como é que a gente calcula o volume de figuras malucas, que a gente corta em moedinhas, digamos assim? Qual é o nome desse gaiato no navio? Que eu não vou abordar ele direto. É o Teorema de Cavalieri, né? O Teorema de Cavalieri é baseado, na verdade, no método da exaustão. E teve um outro carinha também que usou o método chamado da exaustão, que descobriu qual é, tem assim um arco de parábola, um setor de parábola, qual é a área, e a área de um círculo. Pois é, todos foram baseados no método da exaustão, que é do Eudoxo. Agora, gente, há 400 anos antes de Cristo, não é mole. Outro, Aristóteles. Esse é um outro gênio que também fez de tudo que você puder imaginar. O que eu estou querendo chamar de relevante? Nossa aula de proporções. Ah, mas você não pegou proporções. Pois é, mas eu peguei toda a estrutura do pensamento lógico, os silogismos. Quer dizer, se o Aristóteles não tivesse existido, provavelmente Euclides não teria escrito o livro dele. Então, é fundamental você perceber que toda a lógica, é claro que tem que se atualizar para os tempos atuais, mas os silogismos, aquela frasezinha, como é que é? Todos os homens são mortais. Qual era o cara que se escolhia mesmo? Era o próprio Sócrates? Sócrates, não, todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Esse é um dos silogismos do Sócrates. Então, ele está aí porque, né, sem a lógica a gente não vai muito longe. Euclides, agora sim. Euclides, eu não preciso dizer nada a respeito dele, porque é o óbvio ululante, né? Arquimedes. Tirante o Eureka, o que mais que o Arquimedes fez de interessante? Ele fez várias coisas. Uma delas, que eu particularmente, sempre que me lembro disso, saboreio isso como uma coisa inacreditável,
Você pega uma esfera e pega um cilindro que tenha mesmo raio e a altura, o diâmetro da esfera. A altura, entre aspas, da esfera. Pois bem, o volume da esfera é 2/3 do volume desse cone. Perdão, desse cilindro. Eu falei cone no começo? Se eu falei cone, é cilindro que eu queria falar, tá? Ou seja, um cilindro e uma esfera. Agora, o mais inacreditável é que a área da esfera também é 2/3 da área do cilindro, se você incluir a base, né? Os círculos superior e inferior. Agora, adivinha como que ele descobriu isso? Com o método do Eudoxo. Então, não foi o Arquimedes que descobriu isso. Quem descobriu isso foi o Eudoxo. Isso foi usado. Assim como o Cavalieri, depois, numa outra linguagem, também nos deu o teorema de Cavalieri, usando o método da exaustão do Eudoxo. Eratóstenes. Quem lembra o que está em qualquer livro de matemática que o Eratóstenes descobriu? Quem lembra? O raio da Terra. Né? Ele percebeu, né? Botou lá uma torre, mandou um infeliz andar quilômetros para descobrir a distância entre duas cidades, quantas passadas, e botou lá, descobriu que tinha um ângulo, e com isso ele descobriu o raio da Terra. Mas o que ele usou para descobrir isso? Qual foi o conceito que ele usou para descobrir isso? Ele usou proporção. Ah, legal. Vitrúvio. Agora eu saio, digamos assim, do mundo grego e pulo, de repente, para 80 anos antes de Cristo, com um cara que, na verdade, é romano, né? E esse cara era arquiteto. Ele escreveu 10 volumes sobre arquitetura. E esses livros se perderam. Como que deveriam ser as colunas dos palácios, blá, 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 blá. E esse troço se perdeu. E o homem vitruviano, talvez vocês lembrem do que se trata, não é verdade? Vamos caminhar um pouquinho mais, que daqui a pouco a gente volta nesse carinha, homem vitruviano. O que eu quero sintetizar agora? Qual é a herança que todo esse conhecimento matemático, filosófico, de lógica, etc., nos trouxe ao longo dos séculos? Na virada da Idade Média, né, quer dizer, começaram a se construir as universidades. Né? E qual era a cultura que se tinha da formação do pensador, que era só da elite, evidentemente? Essa herança, ela era dada por 7 artes liberais. E essas 7 artes chamadas de liberais, aqui um parênteses que eu não resisto, né? Vocês sabem de onde vem a palavra liberal? Vem da palavra liberdade. Então, olha que roubalheira. Quer dizer, o liberalismo econômico de hoje prega o que supostamente seria a liberdade do homem. Isso é um barato, né? É muito interessante como que uma fala de liberdade no sentido da educação se transforma num modelo econômico-político nos dias atuais. Mas muito bem, como é que elas eram divididas? Uma parte dessas disciplinas cuidavam do espírito, da mente, né? E que raios de artes liberais eram essas? A gramática, você tinha que saber escrever e ler, você não podia ser um ignorante. Mas, além disso, vamos mais longe. Você tem que saber argumentar. Né? Quer dizer, você tem que dominar a lógica da argumentação. Mas se você é um cara que não tem muita facilidade de falar em público, você entra pelo cano. Então, na verdade, você também tinha que ter a retórica. Então, você tinha que saber se comunicar em público. Você tinha que ter 3 dons. A escrita, a capacidade de argumentação lógica e a retórica, a capacidade de convencimento. Agora, tem outras 4 artes liberais, que é o chamado quadrivium. E olha que coisa interessante, eu li recentemente, eu não consegui recuperar aonde foi, mas eu achei uma coisa tão genial, que é a seguinte: vamos pensar em 2 objetos, ou 2 conceitos super relevantes, que são a forma e o número. Quer dizer, a forma está no universo à nossa disposição. O número é uma coisa mais ou menos inventada por nós para quantificar as formas de alguma maneira. E vamos pensar em 2 eixos, o eixo estático e o eixo dinâmico. Muito bem, o que vocês acham que é o número sob a forma estática? O número sob a forma estática
é a aritmética. Agora, mais genial do que isso é o que era entendido como número na sua forma dinâmica. Gente, o número sob sua forma dinâmica é a música. Os sons guardam uma proporção entre as notas. Pitágoras já trabalhou com isso, né? Dividindo a corda em 2/3, dá uma sonoridade gostosa, ou em 3/4 também, o ciclo das quintas, para quem estudou um pouco de música. E, além disso, o ritmo. O ritmo tem tudo a ver com matemática, com proporções. Então, gente, o número em movimento ser entendido como música é sensacional. Agora, outra parte da história, a forma estática. Qual é a arte liberal? É a geometria. Agora, quero ver vocês pensarem o que seria a geometria em movimento. Ou seja, o que seria a forma em movimento. Pensa lá nos gregos, nas preocupações deles. Ponto para quem adivinhou, astronomia. Gente, isso é sensacional. Agora, tem uma coisa que eu juro, no final do Papimem, muitas vezes os professores aproveitam, depois das discussões, e almoçam. Eu tenho 2 perguntas, porque depois que eu li esse troço, eu fiquei pensando numa contradição que eu não consigo resolver. Talvez vocês consigam me auxiliar nisso. Olha só, quem é fissurado em aritmética é o Luciano. Mas o Luciano não estudou música, que seriam os números em movimento. Dizem as más línguas que ele é astrônomo. Pelo seguinte, volta e meia ele bota uns problemas para resolver, que é uma viagem interplanetária. Então, eu não sei por que ele não foi para a música, ele foi para a astronomia. Mas o pior de tudo é que o Wagner, que é o geômetra da história, eu sei que ele é músico. Ele não foi para a astronomia. Então, eu não consigo entender isso. Eu espero que no almoço do final do Papimem a gente consiga esclarecer por que o Wagner não estudou astronomia e por que cargas d'água o Luciano não estudou música. Até lá, quando eu tiver a resposta, eu aviso a vocês por e-mail. Vamos em frente. Gente, depois dessas artes liberais, eu não pude deixar de lembrar da nossa BNCC. E a única coisa que eu consigo fazer é chorar. Porque, evidentemente, daria um seminário isso que eu vou falar agora. Então, eu só posso falar uma frase sobre o assunto. Olhando para essa herança cultural que eu vertiginosamente passei durante 600 anos, tiraram do ensino médio, ou melhor, consideraram penduricalhos do ensino médico apenas filosofia, sociologia, história e geografia. Então, a minha pergunta é: quem nós estaremos formando? Mão de obra incapaz de analisar a realidade do mundo? Isso é extremamente conveniente, né? Nós estaremos formando escravos perpétuos, não é? Porque esse papo de seja empreendedor, isso é papo para boi dormir, né? Porque o mundo tem 7,5 bilhões de criaturas, então nós teremos 7,5 bilhões de empreendedores. Então, quando a gente olha a BNCC e vê as 7 artes liberais, a gente vê que o Homo sapiens possivelmente está em extinção. Vamos em frente, para fazer uma coisa mais alegrinha. E agora? Vêm outras imagens na cabeça de vocês? Sobre proporções, outras ideias? Eu imagino que um monte, mas eu fiquei devendo uma explicação. O homem vitruviano. Leonardo da Vinci pintou esse troço no entorno de 1500, né? Quer dizer, desenhou. Isso é um desenho pequeno, 30 centímetros por 30 centímetros. O que aconteceu na verdade? O Marcos Vitruvio, o tal do arquiteto, que escreveu uma obra chamada Da Arquitetura, 10 volumes, essa obra desapareceu. Foi aparecer 1000 e cacetada anos depois.
E qual era o desafio que o Vitrúvio havia dado para os pensadores da época, né? Desenhar a figura de um homem dentro de um círculo, de forma que as seguintes coisas acontecessem. Primeira, o centro desse círculo tinha que ser o umbigo do cara. Então você já fica imaginando, pô, legal, o centro do círculo é o umbigo. Pô, será que o centro da gente é o umbigo, sob o ponto de vista geométrico? Aí você já começa a dar uma delirada, né? Poxa, a gente nasceu a partir do umbigo. Gente, isso é uma loucura, tem tudo a ver, né? O centro do círculo ser no umbigo. Segunda coisa, os braços da figura deveriam estar estendidos e os dedos de suas mãos e pés deveriam tocar a circunferência. Vocês notem nessa circunferência que realmente acontece isso. A ponta dos dedos e a ponta dos pés tocam essa circunferência, caramba, de centro no umbigo. Gente, isso é muito surreal. Qual é a outra condição? Essa mesma figura também deveria se encaixar num quadrado. Com um detalhe, as proporções definidas pelo Vitrúvio deviam ser respeitadas. Uma das proporções que o Vitrúvio desenvolveu era que a distância entre as pontas dos dedos, com o braço estendido, tinha que ser a altura do homem. Olha só que legal. O umbigo, o círculo, as mãos assim tocam o círculo e os pés abertos tocam o círculo. Agora, olha que barato. Qual foi a solução genial do Leonardo da Vinci, que várias pessoas tentaram resolver essa parada proposta pelo Vitrúvio e ninguém conseguia? A genialidade do Da Vinci foi não colocar o quadrado e o círculo com o mesmo centro. Então, coisa de maluco, o Leonardo da Vinci colocou o centro do quadrado na genitália. Então, de repente, ele desceu o quadrado. Agora, olha que interessante. Como as dimensões do Vitrúvio tinham que ser deslumbradas na figura, nota que a largura, entre aspas, do quadrado é igual à altura do quadrado. Ou seja, o fato da cabeça encostar no quadrado e os pés encostarem no quadrado e os dedos encostarem no quadrado já justifica a primeira medida, proporção do Vitrúvio. Ou seja, a distância entre os dedos é igual à altura do cara. Então, isso é absolutamente genial. E tem mais uma coisa. Naquela época, a figura do triângulo, a figura do quadrado, a figura do círculo eram quase divinas. E olha o que tem aqui nessa figura que é inacreditável. Um triângulo equilátero. Eu comentei isso com um grande amigo. Ó, tem mais, hein? Tem 60 graus o ângulo entre as pernas do cara pelo telefone. De jeito nenhum, você está maluco. Aí o cara me liga dizendo que pegou um transferidor e foi medir a figura que deu 60 graus. Ou seja, nada é de graça nessa figura feita pelo Leonardo da Vinci. Vamos em frente. Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus alunos de 2º, 3º ano e 4º e 5º. Exatamente com o homem vitruviano. E me espantei quando eles já sabiam quem era Leonardo da Vinci. Um dos alunos comentou, o que inventou o helicóptero? O outro, o que desenhou a Mona Lisa? Eu disse, pô, então eu tinha essa oficina preparada, mas eu nunca sei o que realmente vou apresentar, porque depende do momento. Aí eu disse, vai ser essa. Gente, dei uma fita métrica para cada dupla de crianças, 2º e 3º ano, e apliquei também no 3º e 4º. Perdão, 4º e 5º. Eu queria fazer várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, chamar uma coisa, aquilo que eu falo, o molho da aula. Né? Você vai trabalhar medida, vai trabalhar o conceito primário de fração, que a criança já traz na pré-escola. O que é metade, a criança já sabe. Me dá metade do chocolate. Ela não precisa entrar na escola para saber que metade tem esse significado concreto que a gente conhece. Então, eu quis testar no 2º e 3º ano, até onde ia, esse conhecimento de fração como divisão de alguma coisa em partes,
queria ter certeza que eles sabiam fazer medição com fita métrica e queria botar o molho de uma coisa que tem algum nível de cultura na jogada. É claro que foi uma zona desgraçada, você imagina crianças medindo, por exemplo, tamanho do nariz é igual ao tamanho da orelha. Eu só acho que o Vitruvio não pensou no meu nariz, porque o nariz de judeu não segue essa proporção. O meu nariz certamente é maior que a minha orelha. Tem outras proporções malucas do Vitruvio e algumas delas eu botei nessa oficina. Foi divertidíssimo. Percebi que as crianças traziam esse conceito, por exemplo, um oitavo. E eu distribuí uma máquina de calcular. E essa oficina, a coordenadora, quando eu distribuí a máquina de calcular, ela ficou uma fera comigo. Eu disse, calma. Falei para as crianças, para ela não ficar nervosa, vamos fazer o seguinte. Como é que eu calculo um oitavo? A metade da metade da metade, as crianças sacam isso. Mesmo no segundo e terceiro ano. É uma coisa intuitiva. Então eu brinquei dizendo, não, a máquina de calcular é só para calcular um terço. Para a coordenadora não ficar zangada comigo. Então rolou e eu insisto com vocês. Se a gente quer fazer um trabalho junto aos alunos, que traga para você, que instigue neles uma curiosidade, você tem que ser um pouco mais holístico do que aquela coisa de ensinar algoritmo. Ensinar algoritmo, o cara lê essa porcaria, não precisa de você. Ele precisa de você para entender por que o algoritmo funciona. Aí ele precisa de você. Vamos em frente. Proporção em tudo. Tem 3 livros, ou 4, já nem lembro mais, que eu estou indicando. Um é um livro famosíssimo sobre música e a cosmologia na época, né, dos gregos, das várias culturas, como é que se transava a música, qual era o significado da música em várias culturas. Essa capa, em português desse livro, que é até relativamente barato, é uma porcaria. A capa em inglês é linda de morrer, né? Fala na parte mística, etc. e tal. Um outro livro que eu acho bacana, esse é para quem curte o que está por trás da construção do conhecimento, né? A cosmologia, o misticismo, a religião, etc. e tal. Um outro livro é para quem é fanático por música. Proporções e a sua música. Veja bem, não é a proporção na música, é a música das proporções. Tá? Esse livro é sensacional. Bom, é da Springer, não precisa dizer mais nada, né? Um outro livro, esse saiu, acho que há 2 anos, não tenho muita certeza. É na mesma linha do primeiro, mas pega todo o misticismo e a cosmologia. Quer dizer, é um livro de cultura geral que transa a matemática e os misticismos e a cosmovisão sobre ela. E sobre proporção. Esse livro é sobre proporção. O segundo livro é sobre proporção. O primeiro livro inclui proporção. Nós estamos falando sobre proporção. Agora, tem um livro que eu acho sensacional, que eu mencionei, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um livrinho muito baratinho, que se chama Matemática e Medida. Então, olha que interessante, você mede objetos. Objetos estão no contexto da materialidade. O número mede objetos. O que esse cara faz? Como eu comentei, ele é fissurado pela cultura grega e pela matemática grega. Então, ele traz para os dias de hoje o que se queria dizer no passado. Então, o número nupcial, tem um artigo sobre isso, nesse livrinho do John Fossa. Agora nós nos deparamos com um pensamento matemático, porque, bacana, houve uma construção de conhecimento e a grande questão agora é, como é que eu entendo a forma que o aluno recebe um novo conhecimento? Bom, para isso eu tenho que entender em que área de conhecimento eu estou atuando. Ou seja, eu estou na aritmética, eu estou na geometria, eu estou no pensamento computacional, eu estou no pensamento da proporcionalidade. Ou seja, há vários pensares matemáticos diferentes com os quais a gente se depara desde criancinha, né? Então, o pensamento matemático, eu queria também indicar alguns livros antes da gente ir para o pensamento multiplicativo, que é exatamente a base da nossa discussão. O pensamento matemático. Esse livro se chama exatamente o pensamento matemático. Gente, ele saiu o ano passado. No ano passado. Ou seja,
no ano passado, saiu um livro organizado por uma professora e um professor da Universidade Federal, da PUC do PUC de São Paulo. E eles convidaram um monte de pesquisadores para colaborar, cada um na sua especialidade. E eles definem vários pensamentos matemáticos. E então é basicamente um capítulo sobre o pensamento aditivo, o pensamento multiplicativo, o pensamento computacional, o pensamento algorítmico, o pensamento proporcional. Então, são vários eixos onde as pessoas discorrem como que a criança se sente frente a isso. Ou seja, em que momento de cognição você consegue desenvolver determinado raciocínio na criança. Aqueles que me conhecem mais de perto sabem que eu sou fissurado exatamente nisso. E eu vou contar um casozinho aqui para explicar por quê. Há mais de 40 anos atrás, mais de 40, sim. Eu fui convidado para dar aula para adultos numa empresa. A empresa queria, de alguma maneira, reclassificar os funcionários mais humildes. Né? Então, tinha o operador de Xerox e assim por diante. Então, queriam que alguém desse um curso de matemática para ensinar os caras, pelo menos, proporção, áreas e medidas. Um amigo meu, que dava aula de português nessa empresa, me convidou para fazer esse curso. Gente, foi a primeira vez na vida que eu fiquei encantado, porque encantado que eu digo, com as descobertas absurdas que eu vi em sala. Um cara tinha sido trocador de ônibus. Meu amigo, pergunta se ele fazia a conta de maneira inteligente. Claro que ele fazia a conta de maneira inteligente. Ele usava comutatividade, ele usava distributividade, ele fazia a conta por diferença, ele usava todos os truques que a gente reza para os nossos alunos aprenderem. Então, eu comecei a descobrir como que o conhecimento anterior reflete na capacidade do cara resolver o seu mundo. O cara trabalhava na Xerox, ele fazia ampliação, redução. Então, outro era carpinteiro. Ou seja, foi uma experiência tão rica que, a partir desse dia, eu disse para mim mesmo, eu tenho que entender como se aprende. E aí é que eu comecei a me interessar por esse tema. Né? E, alguns anos antes de nascer o meu primeiro neto, eu fiz um doutorado, meio assim, torto, né? Na PUC. Não fiz a dissertação de doutorado, a tese, mas trabalhei na área da psicologia, da pedagogia e, pasmem, na elétrica, porque, como eu sou da elétrica, era um doutorado misturado. Né? Então, ao lado de programação, eu assistia a aulas de psicologia infantil. Era uma coisa meio maluca. Mas ali eu aprendi bastante. Isso tem uns 20 anos, mais ou menos. Antes de você nascer. Segundo livro. Bom, pensamento daqui, pensamento dali, mas vem uma questão. E como é que a gente aprende? Bom, uma das minhas paixões, quem eventualmente já assistiu outras palestras minhas, sabem que eu não consigo deixar de falar em dois caras. Um deles é o Dehaene, que é o cara que escreveu esse livro, É Assim que Aprendemos. Ele é o maior neurocientista da atualidade. Esse livro saiu há 4 anos, e agora em português há mais ou menos uns 2 anos. É Assim que Aprendemos. Vamos em frente. Não podia deixar de citar a minha segunda grande paixão, evidentemente, que é o Gérard Vergniaud. O Gérard Vergniaud é o cara que criou a teoria dos campos conceituais, nas quais eu estou sempre me baseando, quer dizer, o meu suporte teórico para entender, compreender como é que eu chego nas crianças. Vamos em frente. Pensamento aditivo e multiplicativo, que está na base, o pensamento multiplicativo, da proporção. Eu já fiz 2 palestras aqui no IMPA, e nas 2 eu abordei, direto ou indiretamente, essas 2 vertentes do pensamento matemático. A primeira foi quando eu falei sobre o pensamento multiplicativo e a BNCC. Eu peguei 2 eixos, e nesses 2 eixos eu desenvolvi 2 ramos,
o aditivo e o multiplicativo. Quais foram os dois eixos que eu peguei? O conceito de desvio e o conceito de média. Desvios no sentido amplo, né? Se eu estou no campo aditivo, o desvio é diferença. Se eu estou no campo multiplicativo, o desvio é quociente. Média, se eu estou no campo aditivo, é a média aritmética. Se eu estou no campo multiplicativo, é a média geométrica. E daí a gente delira, porque vai para média, progressão, função afim, média geométrica, progressão geométrica, função exponencial, e também a representação científica e a ordem de grandeza, muito prezadas pela física, né? Tudo se explica dentro desse contexto. E a outra aula foi problemas de contagem de A a Z, que foi em janeiro desse ano, né? Foi a palestra sobre, no fundo, o campo multiplicativo. Também da mesma maneira, eu usei dois eixos. Quais eram os dois eixos? O que é uma partição e o que é um produto cartesiano. A partição, na verdade, deságua no princípio da adição. Quer dizer, você divide uma totalidade em partes que não se interceptam, como é que você vai calcular a quantidade de caras? Você soma a de cada parte. Então, partição está vinculado ao princípio da adição. E a multiplicação está vinculada ao produto cartesiano. Vocês vão encontrar isso em qualquer livro. Eu não inventei nada. Eu simplesmente acho que é uma abordagem mais maravilhosa desses conceitos multiplicativos e aditivos. Bom, aí a gente chega no Dehen e chega... onde é que está a regra de 3 nessa história toda? Bom, a regra de 3 está aqui, ó. Houve um simpósio onde fizeram um esquema das formas em que o campo multiplicativo se manifesta. E eu copiei daí. Tem no livro da Sandra Magina também, e tem no próprio livro do Dehen. Mas, cá está. Estruturas multiplicativas, 2 ramos. Quando a estrutura lida com 3 grandezas, eu vou chamar de ternária. Quando ela lida com 4 grandezas, eu vou chamar de quaternárias. Nota que a gente já fez uma brincadeira, o Elon está para Paulo, assim como 8,5 está para 1,5, que é uma relação quaternária. Então, tudo leva a crer que o diabo da regra de 3 é uma estrutura quaternária. E a multiplicação usual é uma estrutura ternária. Então, para não perder muito tempo, a configuração retangular é o produto cartesiano e dali deriva a chamada combinatória. E no lado esquerdo, a gente tem as proporções. Nós vamos analisar profundamente a questão da proporção, como é que ela é vista pela criança e como é que eu posso fazer o eixo de chupar esse conhecimento para a abordagem dada no livro Temas e Problemas, onde o Elon vai para a função afim. Então vamos em frente. Vou dar um exemplo e através desse exemplo eu vou conseguir chegar onde eu quero. Tenho 3 pacotes de iogurte. Há 4 iogurtes em cada pacote. Quantos iogurtes eu tenho? Bom, primeira coisa importante é a gente observar que eu tenho uma relação envolvendo 2 categorias de objetos. O tal do pacote e o tal do iogurte. Quer dizer, são 2 objetos de tipo diferente, de categoria diferente. Mas nota que nós temos valores associados a essas categorias. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a categoria na vertical. Como é que eu vou fazer isso? Assim, pacote e iogurte. Eu tenho 2 momentos, né, de informação. Então, vamos colocar esses 2 momentos em linhas diferentes. Então, por exemplo, tenho 3 pacotes de iogurte. Primeira coisa que eu leio. Observe, uma criança, ela não inverte as frases de todos os parágrafos com facilidade. Ela é determinística, ela vai na ordem. Então, se ela lê a informação, tem 3 pacotes de iogurte, não é tão trivial para a criança ainda de 3º, 4º ano. Não, vou guardar essa informação na caixolinha, esqueço isso, vou ler o resto. Não, não é assim. Então, já que tenho 3 pacotes de iogurte, está dado, eu vou escrever 3 pacotes. Depois está escrito, há 4 iogurtes em cada pacote. Bom, isso é uma outra informação num outro contexto. Então, eu vou escrever essas informações nas instâncias correspondentes. Há 4 iogurtes em um pacote. Agora, o cara me pergunta quantos iogurtes eu tenho.
Uma interrogação. Esquece o tal do X, porque eu tenho um desapreço pelo X, né? A álgebra, eu vou falar uma frase que vocês podem querer me matar, a álgebra emburrece. Porque quando a criança começa a aprender álgebra, ela esquece todo o campo aritmético. Ela bota X em tudo e é incapaz de fazer o raciocínio aritmético mais simples. Muito bem. Então, interrogação. Muito bem. Eu noto que tem um pacote, 3 pacotes. Engraçado, para eu passar de um pacote para 3 pacotes, a criança pode pensar em eu estou pegando 3 pacotes e juntando, ou ela pode pensar multiplicativamente, 1 vezes 3. Então, ela está fazendo uma operação multiplicativa. Claro que como esse 3 é um número inteiro, ela também, quando é muito jovem, ela pode pensar aditivamente. Eu estou somando 3 pacotes. Bacana. Aí a pergunta que ela faz é, será que esse comportamento vale também para iogurte? Ou seja, 4 mais 4 mais 4 iogurtes? Ou 4 vezes 3 iogurtes? Pois é, mas o processo inverso seria uma divisão, tanto na coluna dos pacotes como na coluna dos iogurtes. Então, uma criança assim muito bem dotada, ela pode tentar falar a seguinte frase bacana. Olha que frase legal. Um pacote está para 3 pacotes, assim como... olha que eu escrevi na vertical. Um pacote está para 3 pacotes. Aí a criança dá um nó no cérebro dela, assim como, não sei, pacotes, está para 4 pacotes. Dá um nó na cabeça da criança. Tudo bem. Agora, eu vou fazer uma outra leitura disso. Eu vou querer pensar horizontalmente. Interessante. Um pacote para 4 iogurtes. A criança pensa multiplicativamente. Notem uma primeira coisa importante. Essa seta é toda bordô. Essa seta é toda azul. Por quê? Esses fatores multiplicativos, eles são adimensionais. Eles não têm dimensão. Um pacote mais um pacote mais um pacote são 3 pacotes. Então, se você multiplica 3 pacotes por 1, o 3 é um número adimensional, é um escalar simples. Mas espera aí. Um pacote para 4 iogurtes, a minha seta vai de bordô para azul, porque bicho tem uma unidade aqui. Porque se você quer... Vou falar para professores agora. Você quer multiplicar pacote para chegar em iogurte? Bicho, você está pensando em iogurte por pacote. Você está pensando em quilômetro por hora. Você está pensando numa dimensão que suporte essa conversão de pacote para iogurte. Muito bem. Aí, o menino super craque pensa assim, bom, eu fui de 1 para 4 nos iogurtes. Será que eu consigo de 3 para quanto? Bom, multiplicativamente também. Mas olha, tem uma unidade. Agora, a volta é no sentido de dividir. Né? Bacana. Estou com 4 iogurtes, deu 1 pacote. Bom, mas para eu chegar de iogurte para pacote, tem unidade esse número 4. Ele não é adimensional. Da mesma maneira, na situação de cima. Agora eu vou falar uma frase. Qual é a frase, digamos assim, dual desta? Um pacote está para 3 pacotes, assim como. Que frase eu falaria olhando para esse modelo? Poderia ser algo assim. Olha que eu escrevi na horizontal. Um pacote está para 4 iogurtes. Assim como o quê? 3 pacotes está para não sei quantos iogurtes. Então, vocês notem que são pensamentos completamente diferentes.
raciocinar na vertical, dentro da mesma categoria de objeto, ou raciocinar na horizontal entre categorias de objetos. Agora vamos olhar aqui, insistir um pouquinho nessa questão da unidade. Olha que bacana. Eu tenho operadores adimensionais quando eu vou de pacote para pacote ou de iogurte para iogurte. Estou dentro da mesma categoria. Ou seja, ou eu multiplico ou eu divido, mas a ida e a volta são números simples. Eu dividi por 3, ou multipliquei por 3, ou dividi por 4, não importa. Números adimensionais. Porém, em operadores dimensionais, que é o que ocorre na segunda forma de ver esses dados, horizontal, olha que interessante. Pacote para iogurte. Eu estou multiplicando por 4. Mas esse desgraçado desse 4, agora falando para o professor, mais uma vez repetindo o que eu já falei, eu quero multiplicar a unidade pacote para obter a unidade iogurte. Você está andando num carro numa certa velocidade. Eu digo que andei 2 horas. E eu digo a velocidade. Eu quero saber quantos quilômetros eu andei. Se você quer passar da distância percorrida, da quantidade de horas que você andou para a distância percorrida, você mudou de unidade. Você está com entidades de qualidades diferentes. Se a primeira entidade é hora e a outra é distância, para você chegar de hora para distância, você tem que dividir por hora e multiplicar por distância. Então, a sua unidade tem que ser dividir por hora, multiplicar por distância. Tem que ser metro por segundo, quilômetro por hora. Da mesma maneira, pacote por iogurte, iogurte por pacote. Muito bem. Então, nesse caso, a unidade é iogurte por pacote. Nesse outro caso, eu quero ir de iogurte para pacote. É claro que eu não sou uma criança que eu já sei outras coisas, mas para criança essa passagem é difícil pra cacete. Esse negócio de mudar de unidade, perceber que esse número ele não é um número escalar qualquer, ele traz consigo uma conversão de tipos de entidade, não é nada trivial. Aqui então, é pacote por iogurte. Agora, olha só que interessante. Quando a criança se depara com essa situação, e aí eu estou falando de criança até de segundo e terceiro ano mesmo. Você não está dando regra de 3 para o segundo ano, eu não estou falando isso. Eu estou falando que o raciocínio embutido aqui, ele pode ser trazido para uma multiplicação ternária para crianças de segundo e terceiro ano. Ou seja, a criança olha, poxa, um pacote, 4 iogurtes, aí 2 pacotes, o cara não perguntou isso, 3 pacotes. Pô, mas se eu fosse de 1 em 1? Um pacote, 4 iogurtes. Um pacote, 4 iogurtes. 2 pacotes, 2 pacotes, 8 iogurtes. Eu calculei o dobro. O dobro, criança sabe o que é dobro. 3 pacotes, ou eu somo um pacote mais um pacote mais um pacote, ou eu já percebi o lance do triplo. Né? Então triplo. Vou fazer a conta, deu 4 mais 4 mais 4. Tudo bem. A multiplicação sendo a adição reiterada nos primeiros anos. Né? E assim por diante. Aí olha que interessante. O que ele se pergunta? O que eu estou fazendo na primeira entidade, eu estou fazendo na segunda entidade. Eu estou multiplicando por 2 aqui, estou multiplicando por 2 lá. Estou multiplicando por 3, estou multiplicando por 3. Gente, isto é a definição de proporcionalidade. É exatamente essa a abordagem que está no livro, Temas e Problemas. Como? Como é que é essa história? Olha só. Se você enuplicar no sentido de n, né? Enuplicar com n igual a 2 é dobro, enuplicar com n igual a 3 é triplo, enuplicar com n igual a 4 é quádruplo. Então eu chamo de enuplicar, é multiplicar por n. Se você enuplicar pacote, você está enuplicando iogurte. Então significa que há uma relação, talvez, entre pacote e iogurte, porque eu estou, pelo mesmo fator que eu estou multiplicando o pacote, eu estou multiplicando o iogurte. Qual é a pergunta que não é nada trivial que pode ser feita? Caramba, será que há uma relação entre pacote e iogurte?
Esta relação entre pacote e iogurte é a proporcionalidade, é a função afim. Isto é a regra de 3. Então, o slide anterior e esse slide dão uma fotografia exatamente de que maneira eu passo do raciocínio ainda primário da criança, dobro, triplo, estou somando 3 pacotes, como é que eu tenho o pulo do gato para se perguntar, mas vem cá, e essas duas entidades diferentes, elas se relacionam funcionalmente? Sim, através da função afim. E a gente vai, adivinha para onde agora? Para a definição de proporcionalidade à luz do livro Temas e Problemas, que é a definição à luz da função afim. Eu queria chamar a atenção de um detalhe. É muito interessante porque você, quando escreve um objeto X se relaciona com um objeto Y, e você não fala no maldito conceito de função, que só é estabelecido muito depois na escola, só no fundo de 2, né? Você pode escrever para uma criança X se associa ao Y, sem falar no tal do F de X, que complica o meio de campo, e a criança vai entender. X está relacionado com Y, na boa, né? Um pacote está relacionado, essa setinha, a 4 iogurtes. 2 pacotes está relacionado a 8 iogurtes. Você não vai precisar falar de função, mas você está ensinando regra de 3 sem nem você nem eles saberem. Agora, olha só, definição de proporcionalidade. Duas grandezas x e y são ditas proporcionais se, primeiro, o y depende univocamente de x, ou seja, dado um x só tem um y, não pode ter 2 y. E eu represento assim, x com a setinha para o y. Dado um x, só tem um y. Tranquilo. Segunda condição, a grandeza y é crescente. O que eu quero dizer com isso? Quando o x cresce, o y cresce. Como é que eu posso escrever isso nessa notação simplória? Simples. Se o x está associado ao y, e você pega um x, linha, maior do que o x, ou seja, o x é menor do que o x', você pegou um x' maior. E esse x' está associado ao seu y'. O que eu garanto? O y' tem que ser maior do que o y. Ou seja, isso acarreta o y' ser menor do que o y ser menor do que o y'. Isso é a maneira de escrever nessa notação. E qual é a terceira condição? Se enuplicamos a grandeza x, a grandeza y também fica enuplicada. O que significa isso? Que se o x está associado ao y, o nx está associado ao ny. Ah, bacana, mas eu posso escrever isso de uma maneira mais simples, usando função. Aí eu posso. E fica trivial, porque quando eu digo a função f de reais positivos para r é uma proporcionalidade, em primeiro lugar, quando eu digo que esse diabo dessa f é uma função, eu já estou matando o item A. Porque, obviamente, que quando eu tenho uma função, há uma relação unívoca de x para y. Então, o simples dizer é uma função, o item A já está contemplado. Agora, qual é a primeira condição? É o item B, f é crescente. Qual é a segunda condição aqui? É o item C. Agora, olha que coisa interessante. Eu gosto muito de usar a expressão péssimo entendido, porque mal entendido, quando é muito ruim, é um péssimo entendido. Então, o Elon ficava furioso quando as pessoas não compreendiam que proporcionalidade está além de ser crescente. Você, intuitivamente, assim, no papo de botequim, você diz, essas coisas são proporcionais, quando, na verdade, o comportamento é crescente, mas não está numa proporção, entre aspas, fixa. Sim, porque proporção é fixa, mas vocês entenderam o sentido que eu quis dar isso. Então, olha só que interessante. O rendimento obtido na caderneta de poupança é proporcional... Bom, vamos lá. Se eu aplico 100 pratas durante um mês, se eu aplicar 200 pratas, o meu rendimento vai dobrar? Ou seja, eu estou aplicando o mesmo tempo
um mês, no mesmo banco, no mesmo tipo de situação, aplico 200 pratas, ganhei, vamos supor, 5 pratas. Se eu aplicar 200 pratas, eu vou ganhar 10 pratas? Ah, basta você imaginar que as 200 pratas que você aplicou são 100 mais 100. Essas 100 deram 5, essas 100 deram 5, 100 mais 100, 200, 5 mais 5, 10. Então, o rendimento de uma aplicação é proporcional ao valor aplicado. Agora, uma outra frase. Eu aplico 100 pratas, no final do mês eu tenho uma determinada renda. Se eu aplicar 2 meses a mesma quantidade, eu dobro o meu rendimento? Apliquei 100 pratas, durante um mês tive um rendimento. Dobrei o tempo de aplicação. Eu dobrei o meu rendimento? Ou seja, a pergunta que eu estou fazendo é a seguinte: eu já descobri que numa aplicação há uma proporcionalidade entre o valor aplicado e o rendimento. Quando eu dobro o valor aplicado, eu dobro o rendimento. Quando eu triplico o valor aplicado, eu triplico o rendimento e assim por diante. Agora, a minha pergunta é: há uma proporcionalidade entre o rendimento e o tempo de aplicação? Ou seja, se o tempo dobrou, o rendimento dobrou. Se o tempo triplicou, o rendimento triplicou. Observa que se você aplicou 100 pratas e ganhou 5, no mês seguinte é como se você tivesse aplicado 105 pratas. Então não vai dar o mesmo rendimento, você vai ganhar mais. Então observa, é crescente. O seu rendimento ao longo do tempo é crescente, mas não é uma proporção. Outro exemplo. Em uma cultura de bactérias sobre uma lâmina, o número de bactérias é proporcional. Bom, eu tenho 100 bactérias. Espero uma hora. Quando eu olhei sobre a lâmina, tinha lá um certo número de bactérias. A minha pergunta é a seguinte: o número de bactérias daqui a uma hora é proporcional ao número de bactérias inicial? Se eu tenho 100 bactérias, vamos supor que deram 150. Se eu tivesse 200 bactérias, será que daria o dobro? Se eu tivesse 300 bactérias, daria o triplo? Se eu tivesse 400 bactérias, daria o quádruplo? Ah, sim. É proporcional, o número de bactérias depois de um determinado tempo fixo é proporcional ao número inicial de bactérias. Agora a pergunta é outra. Eu tenho um número de bactérias. De 100 viraram 150. Se eu esperar mais uma hora, vai dar 150? Ou dito de outra maneira, se o tempo dobra o número, ou seja, passou de 100 para 150, o tempo dobrou, vai ser 300? Não vai, porque esse comportamento é crescente, mas não é proporcional, porque na verdade é exponencial. Né? Muito bem. E um terceiro exemplo, a altura atingida por uma pedra é proporcional. Aqui eu vou botar uma expressãozinha, só para ajudar quem não lembra mais de cinemática do ensino médio. A altura é igual a v ao quadrado sobre a aceleração. Isso vem daquela formuleta, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2as, blá, 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 blá. Então você percebe o seguinte, embora eu não tenha apresentado o conceito de grandezas diretamente proporcionais, você consegue perceber que o h, isso no nosso linguajar do popular, o h ele é proporcional ao quadrado da velocidade. E ele é inversamente proporcional à aceleração local, à gravidade local, digamos assim. Ou seja, se você joga uma pedra na Lua, né, com a mesma velocidade inicial, ela não vai na mesma altura que você jogar na Terra, porque é inversamente proporcional à aceleração. Ou seja, na Lua vai muito mais alto, porque a aceleração é menor. Então, é muito importante a gente perceber que comportamentos de crescimento ou de decrescimento não estão diretamente relacionados à proporção direta ou proporção inversa. E isso, o Elon ficava furioso. Agora, se vivo fosse, ele cometeria um assassinato. Eu não tenho a menor dúvida. Porque eu, curioso como sou, eu sempre gosto de saber o que algum idiota escreveu na Wikipedia. Então lá fui eu para a Wikipedia.
o que está escrito na regra de 3 simples. Tudo bem, começamos maravilhosamente bem. A regra de 3 simples na matemática é uma forma de descobrir um valor a partir de outros 3, divididos em pares relacionados, cujos valores têm mesma grandeza e unidade. Pô, genial. 2 entidades, tudo bonitinho, perfeito. Segunda frase. Além da regra de 3 simples, existe também a regra de 3 composta, que eu sugiro a vocês fortemente assistirem a aula do Paulo de 2013. Terceira frase. Para realizar os cálculos, é necessário se verificar a relação entre os pares de grandeza, ou seja, se são diretamente ou se são inversamente proporcionais. Até aí, redondinho. Agora, começou bem, mas a quarta frase, de maneira prática. Se quando o valor de A1 crescer, o de B1 também crescer, são grandezas diretamente proporcionais. Evidentemente que o Elon rugiu do túmulo. Agora, isso não acaba aí. Porque, evidentemente, a gente jamais poderia imaginar qual foi a bibliografia indicada pelo energúmeno que escreveu isso. A bibliografia indicada, perdoa, Elon, perdão, olha só, a bibliografia indicada foi você, Elon. Foi o seu livro de temas e problemas. Foi o capítulo 1 que você escreveu. Muito bem. Eu não sei se você quer me psicografar algum bilhete para dizer como torturar quem escreveu essa maldita frase. Mas, se você quiser, eu estou à sua disposição. Vamos em frente. Proporcionalidade. Olha que interessante a propriedade que eu vou tentar descobrir. A definição de proporcionalidade diz o seguinte: a f tem que ser crescente e enuplicando a grandeza x, a grandeza y também fica enuplicada. Olha a minha pergunta, mas vem cá. Se você tem uma caixa de bombons e eu falo em te dar metade da caixa, será que vai valer eu multiplicar por meio? Será que só vale para número inteiro ou vale para número fracionário, quer dizer, número racional? Ou seja, porque eu sei que se eu multiplicar por 2, multiplico aqui, multiplico ali. Multiplicar por 3, multiplico aqui, multiplico ali. Mas eu posso multiplicar por 3/8, por 5/7. No texto que acompanha a aula, que está lá no Google Drive, eu mostro isso rapidinho, tem no livro, é muito simples. Ou seja, a pergunta primeira é, vale para racionais? P sobre Q, quando eu multiplico x por P sobre Q, o valor resultante de f de x fica multiplicado por P sobre Q? Fica, naturalmente fica. Não tem dificuldade. Agora, a grande pergunta é, e se o n for um número qualquer? Número irracional, número real qualquer, um número doidão, π? Não é trivial isso. Eu tenho que provar isso. Quem é que fez curso de análise real? Pois é. Aí o bicho pega, porque olha só, a resposta ao item A é sim. A resposta ao item B é sim. Sim, você pode multiplicar por qualquer cacareco que funciona, mas uma das coisas que você teria que usar é que entre quaisquer 2 números reais, eu posso garantir que entre eles há um número racional. Você escolheu 2 números malucos, né? Π e 1,7π. Será que eu juro que tem um número racional entre os dois? Tem. Agora, isso é uma propriedade que vem da onde?
Quem é que justificaria essa propriedade? Há alguns caminhos. Quem fez análise real pode ter visto isso com a construção de várias maneiras diferentes. É claro que a primeira pergunta que eu faço é uma gozação. Será que quem garante isso é o Eudoxo, lá da Grécia? Certamente que não é ele. Mas a definição genial de proporcionalidade dele é que permitiu a construção dos reais à la Cortes de Dedekind, porque é assim que ele define proporção. Então não foi nem o Eudoxo, nem o Dedekind, propriamente, que me justificam. Mas o axioma do Supremo, sim. E uma consequência que a gente chama do princípio da boa ordenação. Então é claro que o Elon passa batido na demonstração dele, usando o fato mencionado que entre quaisquer dois números reais eu posso garantir que é um número racional. Mas isso não é uma coisa óbvia. Moral da história, coisas que nos parecem triviais, passar do racional para o irracional, numa construção intuitiva de números reais, você diz, peraí, cara, se aproxima o quanto você quer, o racional, né, o irracional do racional. Então, o irracional está pertinho, então se pode para racional, pode para qualquer cara. Não enche o saco, o cara diria, né, mas não é bem assim. Muito bem, então, bacana, porque eu posso fazer a multiplicação por qualquer real. Muito bem. O que é que eu sugiro para vocês agora? Respirem fundo, estudem a aula 2009 do Elon, 2013 do Paulo César e, ufa, chegamos ao término da nossa palestra. Agradeço a vocês, um beijo para todos e até a próxima.